A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você esteja olhando este vídeo, escutando este vídeo, meu nome é David Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti e nós gravamos este estudo que fazemos pelo Zoom cada quarta, onde estamos estudando os livros da Bíblia, os livros do Novo Testamento. Já estamos terminando. Hoje vamos a estudar, vamos a conocer un poco más de esta carta, una carta corta, una carta breve, una carta universal, la carta de Judas, ¿sí? Todos estos vídeos están no YouTube da Igreja Evangélica de Ruti y convidamos también você para que nos siga pelo Facebook, pelo Instagram. Amém. Também pode conhecer mais de nós através do próprio site da igreja. E cada domingo nos reunimos, 4 da tarde, na cidade de, na linda cidade de Ruti, Cantão Zurich. Lá temos um tempo de adoração, um tempo de palavra e um tempo de fraternidade depois de cada culto. Bem, vamos com conteúdo de esta carta y como siempre vamos a hablar de introducción, tema central, autor, data, destinatário, propósito, conteúdo da própria carta, un resumo y peculiaridades. Amém? Bem, introdução. Bem, Judas é conhecido como os Atos dos Apóstatas. É uma a última das 8 epístolas gerais e universais. E o título é homenagem a seu autor, Judas capítulo 1, verso 1. 2, 4 meios irmãos de Cristo. Eso vamos a poder leer en Mateus capítulo 13, verso 55, Marcos 6, 3. E a quarta epístola mais curta do Novo Testamento, junto com Filemão, segunda de João e terceira de João. A palavra apostasia, interessante que a palavra apostasia não é mencionada por Judas, mas este é o tema que ele aborda, os apóstatas. Apostasia, eh, apostasia que significa, ¿verdad? O abandono, abandono da fe. Acusaram a Paulo de ensinar a todos os judeus que estavam entre os gentios que se afastaram de Moisés, dizendo-lhe que não circuncidassem seus filhos nem observassem os costumes. Eso vamos a ler capítulo 21, verso 21 de Atos. E vamos a continuar com a introdução. En 2 Tesalonicenses, el apóstol Paulo, capítulo 2 verso 3 dice que, oh Señor, no puede vir a menos que apostasía sea primero revelada. Apostasía es, como ya falei antes, o abandono da fe. Es la consecuencia de una iglesia que en lugar de continuar caminando en el camino de Jesús, continuar caminando en el Evangelio, continuar caminando conforme, ¿verdad? Las Escrituras, abandona ese fundamento, abandona ese principio das Escrituras, abandona su fe no Señor y se afasta por causa de enganos, por causa das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos apóstoles. Y ven, sabemos que esto no es nuevo, ya fue aconteciendo no, nos primeros séculos, ya había apostasía en la iglesia, ¿no? Esto no es un asunto nuevo, pero está claro que en los últimos tiempos, así como el propio Señor faló, que se multiplicarían los falsos mestres, pues también estamos oleando que también se está multiplicando a apostasía. Este propio apóstol, Paulo, escribió a Timoteo, primero a Timoteo, capítulo 4 verso 1, que el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán da fe, dando ouvidos a espíritus enganadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo podemos no saber si estamos escuchando espíritus enganadores o doctrinas de demonios? Tanto que hoy se escuta, ¿verdad? En las redes sociales y sabemos que el evangelio cada vez está llegando más y más y más a países
como eu posso examinar e avaliar se eu estou escutando um espírito enganador ou estou escutando doutrina de demônios, estou escutando uma doutrina que é falsa? Primeiramente, o conhecimento das escrituras é fundamental. Si no leemos a Biblia y si no escudriñamos a Biblia y si no estudamos a Biblia, irmão, podemos ser bem enganados. Lembremos que o próprio diabo, Satanás, usou a palavra de Deus em Gênesis, que Deus havia falado para Adão e Eva, e o próprio Satanás também falou, usando a Bíblia na tentação contra Cristo. La gran diferencia entre Adán y Jesús, sabiendo que Jesús es Dios, fue que Jesús usó la propia palabra. Jesús usó la propia palabra de Dios para combatir la mentira de Satanás. Era posible que Adán tuviera oportunidad también de combatir, de hacer defensa de su fe en Dios. También. Também, lembremos que o assunto, o assunto do conhecimento das Escrituras não é somente ler a Bíblia. Não, não, não é somente ler a Bíblia. Esta é a convicção espiritual de que isso que estamos lendo é palavra de Deus e que nossa vida está sujeita, está sometida à vontade do Senhor. Por que isto é tão importante? Porque si no tenemos un fundamento bíblico espiritual das verdades de Dios, hermanos y más querida, lo que hoy nos acreditamos, a mañana no vamos a acreditar más. Lo que hoy podemos decir amén, a mañana cualquier otro puede confundirnos. Então, esto é muito importante que eu estou falando, porque com a Bíblia na mão, com a Bíblia na mão, se han feito muitas coisas horríveis em nome do Senhor Jesus. Com a Bíblia na mão, hoje em dia, falsos mestres utilizam as escrituras para sua própria conveniência, para seu próprio interesse. Então, chega um momento em que não é suficiente conhecer a Bíblia, sino também ter a convicção do Espírito de que isso é a palavra de Deus. E conhecer a palavra, irmão, é conhecer a Cristo, porque Cristo é a palavra. Então, esta frase de Paulo a Timóteo, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, e lembremos que os últimos tempos não é agora. Os últimos tempos começaram já desde que o Espírito Santo chegou, ¿sí? Assim como falou, ¿verdad? Profetizou Joel, nos últimos tempos derramaria de seu Espírito Santo. E isso aconteceu já em Pentecostés, isso não é agora. Se é verdade que nos últimos tempos que estamos vivendo agora já, finais, se vai multiplicar a maldade, se vai multiplicar, todo vai ser multiplicado. Pero nos últimos tempos estamos desde que o Espírito Santo chegou. Amém? E se formou a igreja. E que apostatarão da fé, se afastarão da fé, afastarão sua confiança, amém, em Deus, porque han ouvido espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então aqui temos que avaliar se nós estamos escutando e prestando mais atenção a lo que fala os homens ou ao que fala Deus. Estamos prestando más atención a lo que falan algunos ungidos, como dicen por ahí, algunos ungidos, ¿sí? Unos profetas. Tenemos colocado nuestra confianza en los hombres o tenemos nuestra confianza realmente en Dios. ¿Por qué acontece esto y cada vez más fuerte? ¿Ven? La respuesta es sencilla, es fácil de responder a esto. La iglesia de hoy en día es una iglesia fraca. Fraca espiritualmente e fraca do conhecimento das Escrituras. Especialmente porque é uma igreja que não quer tomar a cruz, não quer negar-se a si mesma. Tá? Gosta de escutar mensagem que você todo pode, você é a última Coca-Cola no deserto, você vai ser rico, milionário, nenhuma plaga vai tocar tua casa, nenhuma enfermidade vai chegar a ti e o Senhor vai sanar-te de toda enfermidade. Gostamos disso, por quê?
porque eso nos coloca no centro e o evangelho, o centro, sempre foi Cristo. Então, é normal que esto aconteça, porque vivemos tempos onde a igreja é uma igreja fraca, uma igreja débil. Então, esto está acontecendo, não é estranho, não tem que ser, não podemos ser, estar, ¿verdad?, extrañados com todo esto que está acontecendo, porque esto é bíblico, é profético e está acontecendo. As pessoas não têm não querem ouvir a palavra. E quando você fala com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, as pessoas preferem sair, fugir, ir embora, em lugar de afrontar e enfrentar conforme a lo que diz a palavra do Senhor. É uma igreja inmadura espiritualmente. Estamos en tiempo de una iglesia inmadura espiritualmente, inmadura en cuestiones de Biblia, cuestiones de conocimiento de las Escrituras, pero sobre todo en cuestiones de la vida de Cristo en nos. Entonces, apostasía implica una profesión de fe deliberadamente abandonada, destinada de antemano a condenación. Vamos a leer Judas, capítulo no, verso 4. Judas, verso 4. Dice, porque, perdón, está en español. Em, Verso 4 diz: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam ao nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, esta apostasia é deliberada, es deliberada. Es no quiero escuchar, no quiero escuchar esa palabra. Yo quiero vivir a minha vida. Yo quiero escuchar palabra que sea para meu bem, que me coloque en una posición alta. Y entonces yo voy a escuchar eso y ya, esos están, ya, esos hombres ímpios ya estaban en la época de Judas y también hoy se multiplican. Contexto histórico. Judas escribió en una época, 68, 70 después de Cristo, en que el cristianismo estaba sob severo ataque político de Roma. ¿Mm? Estaba siendo perseguido por Roma. Y sob la influencia agresiva de gnósticos apóstatas. O sea, imagine qué situación estaba viviendo la iglesia en esa época. Y muchos pensaban que el Señor Jesús iba a retornar en esa época, porque era un ataque no solamente físico, sino también espiritual. ¿Mm? 25 anos depois, João os combateu em suas epístolas também, como estudamos a semana passada. Com exceção do apóstolo João, no 70 depois de Cristo, os apóstolos já haviam sido martirizados e o cristianismo estava um tanto vulnerável. É por isso que Judas faz este veemente apelo à igreja para lutar, para batalhar pela fé que uma vez foi eh, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso está no verso 3. Vamos a leer completo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. ¿Mm? ¿Qué es a fe? ¿Qué es a fe? Ven, si no tenemos un conocimiento exacto de lo que significa fe, podemos, ¿verdad? Dar una respuesta de cualquier cosa de lo que es fe. La propia palabra nos dice que es fe, la convicción, la certeza. ¿Qué es la fe? Fe es ver a Jesús, es ver, tenemos ojos espirituales abiertos para poder ver. No todo el mundo tiene fe, a fe de Dios, ¿ok? No todo el mundo tiene esa fe. Es una fe dada por Dios a los santos. Então, o tema central desta carta, desta corta carta, é um chamado aos cristãos para confrontar os falsos mestres e defender a verdadeira fé, que combate o erro por meio de uma vida de piedade. E aqui
hay un asunto que yo sé que muchos crentes no gustan, combatir, confrontar los falsos mestres. Irmão, mas não é uma questão de estar agora, eu não gosto disso, de estar mencionando nomes, de estar chamando atenção pelas redes sociais, porque se aquele é um falso profeta, que se aquele é um falso mestre ou aquele é um falso pastor, eu não faço isso, nem sequer, também não. Eu respeito aqueles que fazem isso e nomeiam as pessoas. Eu não faço isso. Não sinto do espírito de fazer isso, sinceramente. Se falo dessas falsas doutrinas, eu acho que isso é mais importante que estar, verdade, falando dos nomes da pessoa. Porque talvez esses falsos mestres, esos falsos pastores, ou esses mestres, acreditam que estão ensinando a verdade e estão cegos porque não dão conta de que estão falando coisas que não são de Deus. Então, pelo menos eu procuro sempre de ensinar quais são as doutrinas que estão erradas e, sobretudo, fornecer as doutrinas corretas. Também é importante falar da verdade que da mentira. E também não gosto de pregar e estar falando de aquele ou de outro. Para mim, nunca senti de parte de Deus de fazer isso. Nunca senti de parte do Espírito Santo fazer isso. Mas sim entendo que temos e que devemos de ensinar. Amém? De que há falsos mestres e falsas doutrinas. Há falsos profetas. Hace no muito, escutava uma irmã que uma pastora havia profetizado para ela que ela iba a sanar, iba a ser sanada, Deus iba a tirar essa doença, não dela, da sua filha, e que o Senhor iba a hacer esse milagro, sim ou sim, e ao final isso não aconteceu. Não aconteceu. A filha não foi sanada, a filha morreu e não aconteceu a sanidade. Y el momento en que esa profeta, esa falsa profeta, esa falsa profecía, como no fue correspondido, o sea, no aconteció ese milagro, esa fila murió, entonces esta profeta, esta falsa profecía, esta falsa profeta falou que o problema era dos pais que não tinham a fé suficiente. Então, como fica um pai? Que tem que fazer um pai para que sua filha se salve e tenha saúde? O daño que se fez con este tipo de personas que hasta a mí me cuesta decir que son hermanos. Yo quiero pensar, procuro pensar y acreditar que fez por total ignorancia, ¿sí? ¿Eh? Porque o julgamento de Deus será muito forte para aqueles que falaram coisas de Deus sem que Deus falou nada, especialmente com coisas tão sérias que podem fazer que uma pessoa se afaste dos caminhos do Senhor, se coloca seu coração em aquilo que uma pessoa falou, especialmente algo tão delicado como a saúde ou a vida de um filho ou de uma filha. Irmão, irmãs queridas, temos que ter muito cuidado de não ser instrumento do inimigo. Claro, então, quando não aconteceu o milagre, então o problema era da fé dos pais. Onde fala isso? Se Deus falou que iba a sanar, não importa a fé. Somos testemunho de Deus sanando filhos de incrédulos, filhos de impíos e próprios ímpios sendo sanados por Deus. Deus não precisa a fé de ninguém para fazer a sanidade, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Claro que Ele espera que confiemos e que coloquemos nossa fé e nossa confiança no Senhor. Mas Ele é soberano e se Ele quer fazer, vai fazer. Vai fazer. Agora, o que não é possível, que nós coloquemos uma palavra de saúde e de sanidade no coração das pessoas. E no momento que nada acontece, ou acontece tudo o contrário, então o problema é da fé da pessoa. Me perdoa, me perdoa. Então há que chamar essa pessoa e quer dizer, você se equivocou, você errou, você falou na carne, você falou e tenha cuidado de continuar falando assim. E temos que, irmãos, que confrontá-los, confrontá-los, sim? Eu, como pastor, quando escutei isso, a verdade é que senti muita tristeza.
e também muita coragem. Por quê? Porque isso não se fez, irmão. Isso não se fez. Temos que ter muito, muito cuidado com isto. Então, um chamado à exortação aos cristãos, irmão, e temos que fazer defesa da fé. E temos que falar as coisas como são. Gostem ou não gostem. Uma das coisas que a mim, de verdade, me dá vergonha é que encontrar irmãos que levam tanto tempo nos caminhos do Senhor e ainda se deixam levar pelas suas emoções. Pero por quê? Irmão, se está errado, o amor te fez ajudar a esse irmão que está errado. Não por amor eu vou esconder, vou ocultar o teu erro. Ao contrário, irmão, nós estamos ajudando a propósito de Deus na vida das pessoas. Se você errou, tem que ser confrontado. Se você se equivocou, tem que ser confrontado com amor. Amém? Com amor, com piedade, com bondade, sim, pero sempre confrontado. Então, o assunto é isso, irmão. Encontramos hoje em dia as congregações demasiada carnalidade, demasiado emocionalismo, demasiado sentimentalismo y hemos convertido la vida cristiana en algo romántico. Entonces, si alguien se equivoca, no puede ser, ¿verdad? Porque tal vez va embora de igreja. Irmão, eso não é a igreja do Senhor. Eso não é o corpo de Cristo. Eso não é a vontade de Deus. Temos que falar tudo, sim, com amor, com paz, no espíritu, mas com firmeza, irmão. Com firmeza. Hay falsos mestres e temos que defender a verdadeira fé, precisamente para que não continuem fazendo dano a outros. Um chamado ou exortação aos cristãos. Confrontar, contender contra os falsos mestres. ¿Sí? Vamos a leer perdón, ahí coloqué Judas capítulo 4 no es capítulo 4 es verso 4. Ya leímos, vamos a leer verso 10, ¿sí? También dice, estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, e quanto tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem, né? Eh, ¿Por que estava falando antes do assunto de que a apostasia? Apostasia tem que ver, irmão, com o abandono da fé e o abandono da vida espiritual. Quando abandonamos a vida espiritual, a vida natural, a vida carnal está aí. Então, os carnais vão querer levar tudo e compreender tudo segundo o desejo da carne. ¿M? São carnais, mesmo que sejam pastores, mesmo que se chamem profetas, mesmo que se chamem evangelistas, mesmo que digam que são ungidos, que Deus chamou a eles, ao final, se tomam decisões na carne, são carnais. Verso 19 diz: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm um espírito, viu? Não tem um espírito no sentido de que não consegue ver no corpo de Cristo. Aqueles que van buscando que a igreja se dividan, que as congregações se dividan, oye, tem que sair dessa congregação, ¿por quê? Não te dan um argumento espiritual, são argumentos todos carnais, naturais. Infelizmente, porque talvez eles também tomaram essa decisão. Temos que ter cuidado, irmão. Temos que ter muito cuidado. Amém? Nós somos chamados a copiar atitudes daqueles que andam na carne. Temos que buscar a direção do Espírito Santo. Esto é algo também que a mim me chama muito a atenção. A vezes as pessoas chegam às congregações aqui em Ruta e em Canárias. Me ha passado muito, ok? Não estou falando de coisas que aconteceram na igreja de Ruth, e aconteceram em Sangal e aconteceram também em Canárias. De irmãos que chegam à congregação, sentem na presença de Deus, escutam a palavra do Senhor e por um momento dizem, não, Deus me diz, Deus falou para mim que a vontade dele é que eu fique aqui, que eu seja membro, que eu cresça aqui, amém, que eu seja a vontade de Deus. E depois quando acontece alguma coisa que não gostam, quando acontece alguma situação que não gostam, toma a decisão. E quando você pergunta, essa vontade de Deus? Não é assim como eu me sinto. É assim o que eu acredito. Esto é o que eu quero fazer. Então, uno pergunta, e onde está Deus? Onde está o Espírito Santo? Viu? Então, não podemos colocar nosso coração naqueles que diz,
Eu sinto de Deus, eu olho o Espírito Santo, eu escuto o Espírito Santo. Temos que ter muito cuidado, irmão. Defender a verdadeira fé para que possais contender pela fé, que é uma fé dada, foi por toda, foi entregue aos santos. Comparar o error com una vida de piedad. Judas, versos 20 y 21. Vamos a leer. Dice, vos, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesucristo para vida eterna. Amén. La vida, una vida de piedad y una vida de entrega al Señor, una vida, ¿verdad? Como dice aquí, edificándonos una fe santa que el Señor nos dio y orando en ese espíritu. ¿Para qué? Para que quando alguém venha e comece a falar coisas, e comece a ensinar coisas, e comece a argumentar coisas, e comece, verdade, a dizer coisas, irmão, se não estamos no espírito, vamos a ser enganados. A mensagem de Judas é muito importante. Essa doutrina e prática piedosa andam de mãos dadas, portanto, o erro deve ser resistido e exposto. Vai notar que essa doutrina, lo que es el ensinamiento de Dios, lo que es el verdadero ensinamiento, lo que realmente es la sabiduría que ven do Espíritu Santo en aquellos que realmente dicen o reconocen que viven esa doctrina, se va a mostrar o manifestar en una vida de entrega también, una vida piedosa. Una vida piedosa que quiero dejar bien claro esto también. Una vida piadosa que no está tan focalizada y tan centralizada en sí mismo. Me explico. A veces cuando hablamos de una vida piedosa, una práctica piedosa, y tenemos que vivir una vida piedosa diante de Dios, pues claro, todo tiene unas sinais, que una sinais de entrega, de santificación, de oración, tal vez de jejum. O sea, vemos personas que realmente están entregues ao Señor y que buscan hacer la voluntad de Dios. Pero también, hermano, está relacionado con a comunión con los demás o comunión con el resto dos irmãos. Então, a veces encontramos crentes que sí tienen, parece que tienen, ¿verdad?, esa vida piedosa, pero después en su comunión con otros irmãos guardan rencor, son duros para hablar con otros, tienen un carácter que no es el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces, tenhamos cuidado disso também, de não fascinarnos com aqueles que aparentemente parecem que têm uma vida perfeita espiritualmente e sempre têm uma palavra e têm uma conexão com o Espírito Santo 24/7 e quando falam parece que é o Espírito Santo sempre que está falando e depois tem problemas com uns com os outros e no hay tanto, hermano. Sinceramente, no hay tanto. A vida piedosa y sobre todo se ve en la comunión con los hermanos. ¿M? Y la palabra de Dios es bien clara con respecto a eso. O amor entre los hermanos. Dice que aquel que no ama a su hermano, dice, tal no es de Cristo. Estábamos estudiando la semana pasada las cartas de apóstolo João. Y convido a usted que lea para que vea ahí cómo este apóstolo fala con clareza. Dice, no, aqueles que são de Deus, aqueles que são de Deus, não pode aborrecer os irmãos. Não pode sentir-se melhor que seus irmãos. Não pode ser, não conhece a Deus realmente. Então ele escreve para condenar os apóstatas e exortar os crentes a lutarem pela fé que nos foi dada. Judas pide discernimento por parte da igreja e a defesa da verdade bíblica. Discernimento. Discernimento. Una qualidade que não se consigue nos institutos de teologia. Uma qualidade que não se consigue também não, nem com uma licenciatura em teologia. Não se consigue por muitos livros que você estude. O discernimento espiritual se consigue pelo Espírito. Claro está, quanto mais você conhece as Escrituras, vai ajudar. Mas mesmo assim,
esse discernimento que vem do Espírito Santo, vai ajudar a você não somente a poder diferenciar o que aquele que fala de parte de Deus, também aquele que não está falando de parte de Deus. Então, muito importante no dia que hoje estamos vivendo, verdade? Porque muitos são enganados por causa disto. Judas siguió o exemplo dos apóstoles do Senhor Jesucristo. O Senhor Jesucristo nos pediu para nos guardarnos dos falsos profetas. Paulo alertou sobre a presença de lobos voraces. Mire como o Paulo, ¿verdad? En varios textos ele llama a estos que quieren destruir a igreja. Y Pedro dedicó parte de su carta a este tópico también. Bien, vamos con autor. Judas, irmão de Tiago. Judá o Judá en griego era un nombre común en la Palestina. Se menciona en ocho veces Nuevo Testamento. O autor de esta epístola geral fue aceito como Judas, meio irmão de Cristo, que também era irmão de Tiago, líder da igreja em Jerusalém. Este não é Judas Iscariote, filho de Tiago, o traidor, ok? Él não é. Ele não é Judas Tadeu, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, visto que o autor de Judas não se identifica como apóstolo e fala dos apóstolos na terceira pessoa, excluindo-se desse grupo. Vamos a ler no verso 17. Vos, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstoles de nosso Senhor Jesucristo. Ahí, pues, algunos entienden, ¿verdad?, que no se acredita como apóstol. Autor de esta epístola se autodenomina Judas, irmão de Tiago. Irmão de João, se había morrido en Atos 2, o irmão de Tiago debe terse referido a alguien tan conocido como Tiago, líder do concilio de Jerusalén, y también medio irmão de Jesús. Lembremos que había muitos nomes eram comuns, não, nesta época e havia que fazer alguma diferença e então eles usavam filho de tal, ¿verdad? Que essa é a forma en la que os judeus também se chamam, não? Por exemplo, Jesus era filho de José, e os judeus falam, dizer Jesus ben José, assim como fazem a diferença de outros Jesus, filho de tal, filho de qual. A saudação de Judas é semelhante à de Tiago. Embora Judas já tivesse rejeitado Jesus como Messias, ele se convirtió a Jesucristo junto com outros irmãos após a ressurreição de Cristo. Vamos a ler acá em Atos capítulo 1, verso 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No verso anterior aparece. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeo, Simão, Ocelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unánimes em oração. E em 1 de Coríntios também, o apóstolo fala dele, 1 de Coríntios 15, verso 7. Diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todo, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Ou seja, por causa de seu relacionamento com Jesus, por ter testemunhado a ressurreição de Cristo e pelo conteúdo dessa epístola, sua carta foi universalmente aceita dentro do cânone bíblico como palavra de Deus. Bem, já falamos da data 68, 30, 70 depois de Cristo e o lugar onde foi escrita não se sabe, possivelmente Jerusalém, porque ele não menciona a destruição de Jerusalém e é bem possível que Judas tenha escrito sua epístola depois de Segunda de Pedro, antes da destruição de Jerusalém. Existe a possibilidade de que tenha sido escrita em 70 e 80 depois de Cristo, mas não temos evidência de que comprovem isso. Paulo menciona que os irmãos do Senhor e outros apóstolos tinham esposas que aparentemente os acompanhavam em suas viagens missionárias, portanto, é possível que Judas estivesse em qualquer lugar quando escreveu nesta carta. Mas, considerando seu destinatário, seu que fato de que seu irmão Tiago ministrava na igreja em Jerusalém, é provável que Judas também tenha escrito desde Jerusalém
esta carta? Vamos a falar dos destinatários e o propósito. Bem, não sabemos a identidade e a localização exata dos destinatários, pois Judas não os especifica na carta. É costume que Judas não tenha escrito a nenhuma igreja em particular, mas sim a Igreja Universal. Dado o conteúdo da carta, seus leitores seriam principalmente judeus convertidos, devido a inúmeras ilustrações que Judas usa do Antigo Testamento e da tradição judaica. E esto es una parte importante también, nós como estudantes do Novo Testamento, que aquelas cartas que têm muita evidência do Antigo Testamento, pues temos que, verdade, entender que os leitores, muito provavelmente muitos deles, ao princípio, ao começo, eram judeus, porque os gentios não iam entender do que estavam falando. Lembremos que eh, os gentios nessa época não tinham acesso ao Antigo Testamento como temos nós. ¿Ok? Entonces, esta es una de esas cartas donde fez muita evidencia y muita evidencia de ilustraciones do Antigo Testamento. O propósito da carta é bastante claro, já le vamos falando isso desde o começo. Judas queria escrever a eles sobre a salvação que tinham em comum, mas em vez disso, diz que achou necessário escrever para exortá-los a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue a todos os santos. Parece que Judas começou a falar desta salvação grande e maravilhosa, verdade, que recebemos por Cristo. E o Espírito encaminhou a Judas a falar dessa combatir, de fazer apologia, verdade, apologética da defesa da fé, conforme ao tempo que estavam vivendo, não somente pela perseguição de Roma, sino também pelo levantamento dos falsos mestres, dos gnósticos, que se estavam levantando dentro da própria igreja y también aquellos judeos, ¿verdad? Que enseñaban que primero debían ser judeos para después poder ser cristãos. Judas pretende fortalecer os cristãos, estando-os por meio de uma veemente exortação a combater os falsos mestres. Conteúdo e resumo desta carta. Bem, vamos a encontrar no verso 1, verso 2, saudações, objetivo da carta. Y a diferencia de otras cartas, y dado que esta carta es corta, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer, ya que solamente son 25 versos y estamos para adelante y para atrás, vamos a leer y así la podemos comprender mejor. Esto no es algo que podemos hacer con todas, vamos a hacer con esto. Vamos a leer dos versos 1. Judas, servo de Jesucristo e irmão de Tiago, aos llamados amados en Deus Pai, guardados en Jesucristo. Vio como es universal, es geral. Y a misericordia, a paz y o amor vos sean multiplicados. Amados, cuando empregaba toda diligencia a escribir-vos acerca de nuestra común salvación, fue que sentí obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batallardes diligentemente pela fe que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Nota estes dois detalhes, ¿sí? Ou três detalhes. Primeiro, que estos homens, estos indivíduos que entran con disimulación, ya estaban anticipadamente pronunciados para esta condenación. O sea, ya Dios sabía que esto iba a acontecer y el Señor no iba a evitar que esto iba a acontecer. ¿Por qué Dios no evita a los falsos mestres dentro de la iglesia? Irmão, por una sencilla razón, porque es un teste. Amém? É um teste dentro da própria igreja. É quando também se fala da divisão dentro da igreja. Por que Deus não evita a divisão dentro das congregações? Porque é um teste, irmão, para saber quem são verdadeiros. É assim. Esos homens impíos, lo segundo y tercero que encontramos es que transforma en libertinaje a gracia de nuestro Dios. O sea, en lugar de vivir una vida piadosa, una vida de entrega, una vida de humildad, una vida de cruz, una vida de negarse a sí mismo, él le dicen que todo eso no es necesario. Esa libertad que nos dio el Señor la elevan a, a otra dimensão, donde as pessoas podem falar, podem dizer, podem viver como quiser. ¿M? Não tem problema.
con, ¿verdad? De vivir como las hayan que tienen que vivir y negan, por supuesto, en esa libertinaje, negan al único soberano y Señor Jesucristo. O sea, no se sujeitam à autoridade de Deus. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de todos, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra de Egito, destruiu depois aos que não creram. E os anjos, que os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição com aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Judas está lembrando, isto foi o que aconteceu, irmão, isto não é brincadeira. Esto não é brincadeira. Cuidado com desprezar a graça de Deus. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam de autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contenia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreviu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Este, porém, quanto a tudo o que não entende, difama, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Irmão, aqui está falando algo muito sério. O assunto espiritual e o assunto que tem que ver com eh, o mundo espiritual, o mundo satânico, o mundo do demônio. Irmão, temos que ter muito cuidado de tratar ou pensar que, como somos filhos de Deus, ¿verdad? Somos chamados a estar fazendo coisas ou estar falando coisas, ¿verdad? Que não vêm do Espírito Santo, sino que vêm de nossa própria mente imaginativa, de nossa própria carne, de nossa própria natureza. Irmão, e lembre isto, esto é importante que eu vou falar. Lo que não conhecemos de Deus, ou imaginamos, irmão, isso não significa que Deus esteja no assunto. Eu tenho que reconhecer que há tanta ignorância das Escrituras e tanta ignorância do que tem que ver com o mundo espiritual, que da mesma forma, da mesma maneira que alguns acham que a manifestação do Espírito Santo é isto e aquilo, também acham que a manifestação é diabólica, é isto, aquilo, e a vezes pessoas que estão bem mais ao diabo que ao próprio Deus, bem mais, escutam mais a voz do diabo que a própria voz do Espírito Santo, e todo isso forma parte infelizmente, de una ignorancia de espíritu, una ignorancia bíblica. Y hay personas que simplemente multiplican, ¿no? Replican, copian lo que escuchan de otros, que, que no tienen dirección, que no tienen discernimiento, hermano. Y note ahí, como dice que el propio arcángel no se atrevió a proferir juicio infamatorio contra él, pelo contrario, dice: el Señor te reprenda. Este, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, dice, como brutos sin razão. Como brutos sin razão. Cuidado, irmão. Cuidado, queridos irmãos. É verdade que existe um ambiente espiritual, é verdade que existe, verdade, o inimigo está aí, está como leão rugindo, tudo isso é verdade, irmão, pero há um momento em que nós temos que lutar e batalhar e temos que estar apercebidos e velando. Amém? Isso, irmão, tem que ser no Espírito. Tem que ser no Espírito. E o Espírito Santo não vai te inventar nada. Eu he visto pessoas que começam a inventar coisas, de hacer cosas porque precisamos tocar, precisamos ver, precisamos escutar y ahí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Y la palabra de Dios es bien clara: oh Señor, te reprenda, oh Señor, te reprenda, ¿verdad? No poder y autoridad de Dios. He visto personas que comienzan a hablar con un diablo, hermano, y el diablo es mentiroso, y no sé, tantas barbaridades. Verso 11. Ay de ellos, porque proseguiran pelo camino de Caín y movidos de ganancia se precipitaran no erro de Balaán y pereceran la revolta de Corá. Esos hombres son como rochas sumersas. Y vuestras festas de fraternidad, banqueteándose juntos sin cualquier recato, pastores que asimismo se apacentan.
nubes sin agua, impelidas pelos ventos, árboles en plena estação do fruto, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espuman a suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Tremendo eso, ¿no? ¿Cuántos a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miriades, para exercer juízo contra todos e fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sexuais, que não têm um espírito. Vós, porém, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-vos, arrebatando-os do fogo, quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Bem, palavra forte, palavra clara, amém? Então, vamos a encontrar a declaração de guerra contra os apóstatas. E um exemplo da história da condenação final dos apóstolos, da incredulidade de Israel, os anjos maus, Sodoma e Gomorra. No verso 8 hasta 16, denuncia contra los apóstoles, son soñadores, ¿verdad? O asunto de Miguel y Satanás, Caín, Balaán y Coré, descripciones de los apóstatas de aquella época, desastres naturales son semejantes a esos desastres, los impios que serán juzgados por Jesús y sus santos, a fofoca, murmurações, versos 17 a 23, exortação aos crentes para que se defendam contra esos apóstatas. Lembre-se do Evangelho, fuja dos hereges, persevere e ore, mostre misericórdia. Y al final, como acabamos de leer, a doxología, amén, donde, aleluya, se adora ao Señor. Peculiaridades, ideas características de esta carta. Judas está repleto de ilustraciones históricas. Como ya falamos, o éxodo de Israel, la rebelión de Satanás, Sodoma, Gomorra, morte de Moisés, Caín, Balaam, Coré, Enoc e Adão. Una carta corta, pero que fala muito do Antigo Testamento. Além das situações do Antigo Testamento, Judas cita muitas fontes extrabíblicas, como Enoc, como asunções de Moisés para apoiar suas afirmações. Inspirado pelo Espírito, Paulo citou também fontes externas que não estão na Bíblia. Judas dedica tempo para descrever o caráter dos apóstatas e as suas atividades impropias, em vez de falar de suas falsas doutrinas. Judas também toma emprestadas ilustrações de fenômenos naturais. A apostasia abordada por Judas é um paralelo muito próximo de 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro antecipa a vinda dos falsos mestres, enquanto Judas trata mais da chegada deles. Judas cita diretamente 2 de Pedro 3:3 e reconhece que essa referência vem de um apóstolo. Grande doutrina. Bem, esta carta não é uma carta doutrinária, mas sim uma exortação veemente que insta a defesa da sã doutrina. Irmão, não podemos escutar coisas que entendemos que não estão na palavra de Deus e que entendemos que não vêm do Espírito Santo e simplesmente dizer amém ou ficar de braços cruzados. Não estou chamando agora que você vai lançar agora para pegar fogo a todo aquele, pero irmão, não podemos ficar calados. Pelo menos temos que tomar uma decisão de não continuar escutando, de não participar nisso. Aborda a questão dos falsos mestres denunciando suas ações perversas, mas não aborda uma doutrina específica. E por último, passagem famosa escrita no Judas 3, seu propósito é que vocês batalhem pela fé.
amén, que nos fue dada. Los anjos que no guardaran su dignidad. Es un texto un tanto oscuro, ¿no? Ese texto de Judas capítulo 6 de aquellos anjos que falan que tuvieron relaciones sexuales con las filhas dos homens, no guardaron su dignidad, ¿no? Algunos interpretan esto de que hay anjos que están, ¿verdad? Encerrados, fechados en cárceles eternas. ¿Ven? Son interpretaciones de unos textos que no están tan claros. O caminho de Caim, o erro de Balaão, pereceram na rebelião de Corá, comparação com fenômenos naturais, a profecia de Enoch sobre a segunda vinda do Senhor Jesus para julgar o mundo com seus santos. Y este es un libro de Enoch que no está en la Biblia porque está considerado como un libro que no fue inspirado, amén, pelo Señor. Igual que hay otros libros como son libros de Macabeos que no están inspirados, pero que tienen algunos datos interesantes. Sobre todo el libro Macabeos es un libro histórico. Y por último, a doxología más bella y reconfortante del Nuevo Testamento que acabamos de leer. Ven, y así un resumo, ¿verdad? De este contenido, de esta carta, esta epístola universal de Judas. Y como siempre, ¿verdad? Aconsejamos, lea con calma, lea en oración. Amén. La próxima semana estaremos estudiando el último libro del Nuevo Testamento, último libro de la Biblia, Apocalipsis. Atentan que tengan una semana en victoria y guárdese. Guardaos dos lobos rapaces. Amén. La advertencia ya está ahí. Você y yo no tenemos disculpas para no hacer lo que Dios nos pidió. Un abrazo.